Ele disse, não, vieram me ameaçar, que eu não podia contestar o resultado da eleição. Estava fazendo uma visita ao ministro da Justiça, o Anderson Torres. Saiu do gabinete dele uma comitiva grande. Depois eu fui no Palácio, essa comitiva estava saindo também. Uma comitiva do diretor da CIA. Na verdade, os Estados Unidos tomou uma operação para derrotar o Bolsonaro. Isso foi uma ação direta dentro do Brasil nas vésperas das eleições. O diretor da CIA. Né? E não falou só com ele, falou com o ministro da Casa Militar lá, da GSI. Foram também avisados, né, que não deveriam contestar o resultado da eleição. Olha só o nível que chegou. Depois teve toda aquela campanha de fake news, começou lá atrás, inclusive antes até um pouco, depois se consolidou na pandemia, né, patrocinada pelo ZAID, né, o SID, né, na página do Tribunal Superior Eleitoral já tinha pretensas fake news com o nome da USAID embaixo, o patrocínio da USAID. No TSE, né? Que era o Barroso o presidente. Então, no início da pressão política dos Estados Unidos, uma interferência dos Estados Unidos no processo político brasileiro. 40 anos de vida pública, eu nunca tinha visto isso. Né? Se fala em que houve uma tentativa de golpe, que eu não vi, não acredito, né? Os presidentes dos Estados Unidos, já há várias semanas, mais de uma semana ou duas, as pessoas ali marcaram uma data que ninguém sabia, né? Foi marcado pela internet. Com pessoas indignadas, preocupadas com o resultado da eleição, que não tinha sido dado o direito de conferir o voto. Não tinha uma arma, não tinha nada, só tinha o batom, que nem o pessoal fala, né? Alguns vândalos quebraram, entraram, mas isso já aconteceu antes. Eu era ministro do Temer, eu assisti da janela do ministério e filmei, inclusive, a destruição que a MST, a CUT, fizeram na esplanada. Botaram fogo em 2 ministérios, incendiaram 2 ministérios, destruíram todos os vidros que tinha, destruíram tudo que tinha na esplanada. Já tinha ocorrido atos de vandalismo que não foram considerados golpe de Estado, mas era para tentar inviabilizar o Temer na época, para derrubar o Temer. Estamos vivendo um momento, tem uma história, uma narrativa oficial desse governo, né, atual. Narrativa para prender o Bolsonaro, para tirar o Bolsonaro, na verdade, eles querem tirar o Bolsonaro da disputa política, né? Isso aí virou uma verdade que levou um processo, né, uma verdade entre aspas, que levou um processo que para mim não tem sentido, né, não tem o menor sentido. Então, essa declaração importante do Osmar Terra foi no programa do Júlio Ribeiro, lá no Rio Grande do Sul. Rodrigo Aldofato, então esse caso é emblemático. Estados Unidos da América já influenciaram na sucessão presidencial brasileira na eleição passada. Então, se a teoria do chicote vale, o chicote daquela vez atingiu o seu objetivo e agora troca de mão. Agora está na mão do lourão Donald Trump e de Marco Rubio, chefe do Departamento de Estado norte-americano. Então, recapitulando aquilo que a gente já falou mais cedo. Se baterem no Foro de São Paulo, atingindo Cuba, vai balançar por aqui, não vai? Pau que dá em Chico, dá em Francisco, não é esse o ditado? Pois bem, a gente tem que primeiro pensar o seguinte: interferência externa. Se estiver ocorrendo um assalto na frente da sua casa e um policial entrar e interferir no resultado final, ajudando a vítima a se livrar do bandido, você vai dizer que a interferência foi boa. O problema não está na interferência, está exatamente no que se faz ou que se pretende com ela. No caso do governo Bolsonaro, a interferência que ocorreu, a gente viu que houve, talvez, não sei, dizem por aí, que houve uma interferência do modus operandi nos Estados Unidos quando foi da reeleição do Trump contra o Biden. Dizem também que até mortos votaram nos Estados Unidos, por conta daquela situação que tínhamos acabado de viver, da pandemia. Ninguém sabia para onde o mundo ia, e colocaram alguém que a gente viu ao longo da história recente, que não tinha condições nem de se responder pelas próprias ações. Já estava, por assim dizer, com todo respeito a ele, Joe Biden, meio senil. Você via nas ações dele, nas coisas que ele vivia. E, obviamente, que aí aconteceu o quê? O maior poder institucional do mundo, não só bélico, mas de inteligência, NSA, National Security Agency, a própria CIA, que tem escritório no Brasil. Para quem não sabe, a Kroll
é um escritório subsidiário da CIA no Brasil, está aí, regular, operando, teoricamente, para fazer análises econômicas, geopolíticas, porque tem que informar o governo americano. Até aí, nada de errado. Nada de errado. O erro começa a acontecer quando a gente começa a se preocupar com os atores e não com os fatos. Interferências na política brasileira devem ser olhadas por todas as óticas. Não queremos interferências, obviamente, de ninguém. Nem tampouco da CIA, nem tampouco do Supremo Tribunal Federal. Nós queremos ser levados a poder entender o jogo político como deveria ser entendido, sob a ótica e a perspectiva de como isso afeta o nosso dia a dia. Esse é o grande ponto de inflexão que temos que olhar. É claro, é óbvio que se a gente fizer uma análise do poderio econômico, bélico, de inteligência frente à pequeníssima Cuba, é de se perguntar, nossa, mas como sobreviveu esse redutinho de pobreza tão próximo de Miami, dos Estados Unidos? Às vezes eu me pergunto, Serrão, você já estudou na Escola Superior de Guerra do Exército, também acho que vai se perguntar como viveu tanto tempo essa Cuba, né, tão perto dos Estados Unidos. Eu acredito que, com certeza, com a anuência dos americanos para se entender a geopolítica mundial. Quem está do seu lado, quem está contra. Temos que lembrar que Zé Dirceu, Franklin Martins e outros foram fazer treinamentos de guerra em Cuba. Então, a CIA tem todas essas informações. Brinquei com a minha esposa ontem. Você ser presidente dos Estados Unidos te dá algumas prerrogativas de saber tudo sobre a vida de todos, em todos os momentos. A CIA tem essas informações. E hoje em dia, com o celular na mão, ainda mais. Ou alguém já não experimentou falar de um assunto e logo depois o celular te informar todas as opções para você comprar determinada coisa que se relacionava com aquele assunto. Então, interferência haverá, Serrão. Com certeza absoluta. A pergunta é: qual interferência nós vamos estar dispostos a ver vencedora? A do Supremo Tribunal Federal pendendo para a esquerda ou a da CIA, do Lourão, pendendo para a direita? Uma coisa eu tenho certeza: sem interferência nós não vamos ficar. Fiquemos atentos, então. Então vamos prestar atenção nas interferências. Enquanto isso, a gente tem que promover debates relevantes para o futuro do Brasil. E um debate fundamental, nesse fim de semana eu vi um vídeo do grande Leandro Ruschel, ele descreve exatamente qual é o problema brasileiro na essência. E qual é o nosso problema político, por que a gente tem tanta dificuldade em emplacar aqui um pensamento de direita, um partido de direita, uma visão conservadora correta e não a visão conservadora tacanha. Qual é a dificuldade? Então, eu queria convidar todo mundo aqui da nossa audiência, da Auriverde, do Radar Auriverde, a prestar atenção no que disse o Leandro Ruschel, uma reflexão muito interessante para todos nós nesse início de campanha eleitoral. Manda aí, Leandro! Por que é tão difícil criar um partido verdadeiramente de direita no Brasil? A resposta curta é dura, mas precisa ser dita, porque o sistema político brasileiro é uma farsa e foi montado justamente para manter no poder a mesma oligarquia podre de sempre. Não é acaso, é desenho. É por isso que a gente observa corruptos mantendo o poder por gerações. Famílias inteiras que atravessam décadas em Brasília enquanto o país afunda. Não é que eles sejam bons de voto, é que o jogo foi arquitetado para que eles não percam nunca. Eu vou te mostrar uma a uma as travas desse jogo. São 5. Preste atenção, porque quando você enxergar as 5 juntas vai entender por que qualquer força nova nasce com o pé na cova. Primeira trava. No sistema brasileiro, o voto de um cidadão de um estado que produz mais riqueza vale menos do que o voto de quem mora no estado menos desenvolvido. Isso não é retórica, é aritmética. A Constituição fixou um piso de 8 e um teto de 70 deputados por estado. Resultado, São Paulo, com mais de 40 milhões de habitantes, tem 70 deputados. Roraima, com pouco mais de 600 mil, tem 8. Faça a conta que você chega ao absurdo. Na prática,
O voto de um eleitor de Roraima vale até 10 vezes mais que o voto de um paulista. Repare no que isso significa no final. O peso político é deslocado de propósito para longe dos grandes centros produtivos, justamente os rincões, onde a insatisfação com o sistema tende a ser, né, menor. É a primeira maneira de diluir o voto de quem incomoda. Segundo, o poder dos partidos está nas mãos dos caciques. São eles que decidem quem pode e quem não pode concorrer. No Brasil, nem tem primárias, por exemplo. Você acha que basta ter apoio popular para disputar uma eleição? Não. Você precisa de um partido. E para você ser candidato, você precisa da bênção do dono do partido, do cacique, que controla a legenda como se fosse propriedade particular. É ele que define quem entra na chapa, quem herda o tempo de televisão, quem recebe a verba. Uma liderança nova, autêntica, que não se curve, simplesmente não passa da porta. O partido, que deveria ser o instrumento do eleitor, virou um feudo do cacique. Terceira trava, e essa é a mais reveladora de todas. Como não existe voto distrital, o eleitor nem sabe quem o representa. E olha que isso não é opinião minha, é um dado fresco. Uma pesquisa da Datafolha divulgada no fim de junho mostra que 67% dos brasileiros não lembram em quem votaram para deputado federal em 22. 2/3 do país. E 68% não consegue citar espontaneamente o nome de um único deputado federal em exercício. Deixe esse número na sua cabeça por um segundo. 2 em cada 3 eleitores não fazem a menor ideia de quem mandaram para Brasília e nem mesmo de um único representante. No voto distrital, que existe aqui nos Estados Unidos, em boa parte das democracias sérias, cada região elege o seu representante, com nome, rosto, endereço. Você sabe quem é o seu deputado e ele sabe que responde a você. No Brasil, o eleitor joga o voto numa sopa de 1000 nomes, elege gente que nunca viu por conta de puxadores de legenda, já que tem o tal do quociente eleitoral, que você precisa fazer uma faculdade, matemática para entender como é que ele funciona, e no fim não tem a quem cobrar. Sem cobrança não há representação. E isso é organizado de propósito. Quarta trava, o financiamento público de campanha faz com que os atuais ocupantes do poder tenham uma vantagem enorme sobre qualquer entrante. Pense na lógica perversa disso. O dinheiro do seu imposto é distribuído segundo o tamanho que o partido já tem. Ou seja, quem já está no poder recebe rios de dinheiro público para se manter no poder. Quem está chegando, uma força nova, recebe migalhas ou nada. O sistema se autofinancia para se perpetuar com o dinheiro de quem ele oprime. É o contribuinte pagando sem saber para sustentar a máquina que o mantém sem representação. E quando, apesar de tudo isso, alguém consegue furar o cerco e fazer oposição de verdade, entra a quinta trava, a mais brutal. Quem efetivamente faz oposição é censurado, perseguido e até preso. Aqui não é mais sutileza de regra eleitoral. É porrete, é a força do Estado usada contra qualquer adversário. E nem mesmo a imunidade parlamentar é respeitada. A Constituição garante ao deputado imunidade por quaisquer palavras, e o Supremo transformou essa garantia em letra morta. Vimos deputados com mandato cassado, vimos parlamentar perseguido, vimos parlamentar preso por palavras. Vimos gente presa por opinião. As 4 primeiras travas servem para impedir que a oposição nasça. A quinta serve para destruir a que nasce mesmo assim. Então, junta aí as 5. O voto do produtivo diluído. O partido sequestrado pelo cacique. O eleitor cego que não sabe quem elegeu. O dinheiro público blindando quem já manda. E no fim da linha, a censura, a perseguição e a cadeia para quem insiste. Não é difícil criar um partido de direita no Brasil por incompetência de quem tenta. É difícil por engenharia de quem não quer que aconteça. E aqui está a conclusão que ninguém tem coragem de cravar. Em outras palavras, não existe democracia representativa no Brasil. Existe uma fachada eleitoral, com todo o ritual de democracia, urna, campanha, horário eleitoral, montada para produzir sempre o mesmo resultado.
a permanência da oligarquia que aparelhou as regras a seu favor. Chamam isso de democracia. É a palavra usada para descrever exatamente o seu contrário.